Boa tarde, caros alunos. Eu sou o professor Calu de Filosofia. Nossa aula de hoje, iremos fazer uma reflexão sobre as filosofias helenística e greco-romana, ou seja, a busca da felicidade interior. Iremos agora fazer uma reflexão sobre os aspectos históricos do período helenístico. Bem, com a conquista da Grécia pelos Macedônios, o Império Macedônio, 322 a.C., teve início o chamado período helenístico, devido à expansão militar do Império Macedônico, efetuada por Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. O período helenístico caracterizou-se por um processo de interação entre a cultura grega clássica e a cultura dos povos orientais conquistados. O mesmo processo se deu no campo filosófico. As escolas platônica, academia, e aristotélica, liceu, dirigidas respectivamente pelos discípulos de Platão e Aristóteles, continuaram abertos em plena atividade, mas os valores gregos começaram a mesclar-se com as mais diversas tradições culturais. No plano político, a antiga liberdade do cidadão grego, exercida no contexto de autonomia de suas cidades, foi desfigurada pelo domínio macedônio, ocorrendo um declínio da participação do cidadão nos destinos da cidade ou da polis. Nesse contexto, as preocupações coletivas da cidade, da polis, cederam lugar às preocupações pessoais. A reflexão política enfraqueceu-se e a vida privada tornou-se o centro das investigações filosóficas. Ou seja, eles deixaram de pensar a questão da sociedade, da cidade, e passaram a se preocupar com a vida privada. Quem sou eu neste mundo, dentro desta cidade, desta polis? Então, as principais correntes filosóficas desse período vão tratar da intimidade, da vida pessoal e interior do ser humano. Formulam-se, então, diversos modelos de conduta, arte de viver e filosofias de vida. Então, nesse contexto, a gente vai analisar agora as correntes helenísticas ou as escolas helenísticas que surgiram neste período. Portanto, estamos diante de 4 escolas: o cinismo, epicurismo, estoicismo e ceticismo. O cinismo foi criado por Diógenes de Sinope, 413-327 a.C. A palavra cinismo vem do grego kinos, que significa cão, cachorro. Então, segundo Sócrates, dizia assim: conhecer a si mesmo e desprezar todos os bens materiais. Então, esta visão de Sócrates foi colocada também na filosofia de Cínico, ou do cinismo. Ou seja, viver desapegado de bens materiais. A realidade vivida não necessita de tantos bens materiais. Então, nós estamos vivendo em uma época em que as conquistas de Alexandre Grande promoveram o helenismo, essa escola, que mesclou culturas e populações. Diógenes, o criador do cinismo, também não tinha apreço pela diferença entre o grego e o estrangeiro. Conta-se que quando lhe perguntaram qual era a sua cidadania, ele teria respondido: eu sou cosmopolita, ou seja, eu sou cidadão do mundo. Então há muitas histórias de sabedoria e humor sobre Diógenes. Conta certa vez que Alexandre Magno ou Alexandre Grande disse: se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. Entendeu? Então, para Diógenes, ou o cinismo, era essa escola que pregava a liberdade, pregava a harmonia com a natureza e o desapego aos bens materiais. O epicurismo. Como estudamos antes, o epicurismo é uma corrente filosófica fundada por Epicuro, 34 a 271 a.C., que defendia que o prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz. No entanto, Epicuro distinguia 2 grandes grupos de prazeres. O primeiro tipo de prazer reúne os mais duradouros, que encantam o espírito, como a boa conversa, a contemplação das artes, a audição da boa música. O segundo inclui os prazeres mais imediatos, muitos dos quais são movidos pela explosão de paixões, que ao final podem resultar em dor e sofrimento. Então, de acordo com o filósofo Epicuro, para que possamos desfrutar dos grandes prazeres do intelecto, precisamos aprender a dominar os prazeres exagerados da paixão, do amor, como o medo, o apego, a cobiça, a inveja. Por isso, para os epicuristas, eles pregavam a ataraxia. O que é ataraxia? É o estado de ausência da dor, quietude, serenidade, imperturbabilidade da alma. Então, para
o epicurismo, era necessário que se vivesse dentro da lógica do amor, do prazer, mas sem sofrer, sem sentir dor. O estoicismo, fundado a partir das ideias de Zenão de Cício, 336 a 263 a.C., foi a corrente filosófica de maior influência do período helenístico. Então, o que é que prega o estoicismo? A questão dos estoicos é o prazer dos epicuristas, mas propõe o dever, vinculado à compreensão da ordem cósmica, como o melhor caminho para a felicidade. É feliz aquele que vive segundo sua própria natureza, ao qual, por sua vez, integra a natureza do universo. Então, os estoicos defendiam uma atitude de austeridade física e moral, baseada em virtudes como a resistência ante o sofrimento, a coragem ante o perigo, a indiferença ante as riquezas materiais. Então, o ideal perseguido por eles, pelos estoicos, era o estado de plena serenidade, a ataraxia também, para lidar com os sobressaltos da existência, fundado na aceitação e na compreensão dos princípios universais que regem toda a vida. Então, isso aí era a proposta dos estoicos, né? Era uma corrente também filosófica de influência também desse período. Então, eles pregavam viver a realidade racional. Isto significa que todos os seres, os indivíduos e a natureza fazem parte desta realidade racional. Mas para isso nós temos que colocar o dever acima de tudo. Por último, vem o ceticismo. O ceticismo é uma doutrina que duvida da possibilidade de conhecermos a verdade, ou seja, ela nega essa possibilidade. Essa interpretação também pode seguir duas vertentes básicas, né? Que é o ceticismo absoluto e o ceticismo relativo. O que é o ceticismo absoluto? Muitos consideraram o filósofo grego Górgias o pai do ceticismo absoluto. Ele defendia as seguintes ideias: o ser não existe, se existisse não poderíamos conhecê-lo, e se pudéssemos conhecê-lo, não poderíamos comunicá-lo aos outros. Isto é uma realidade. Outros estudiosos apontam o filósofo grego Pirro como fundador do ceticismo absoluto. Por isso, chamava-se muitas vezes o ceticismo de pirronismo. Pirro afirmava ser impossível ao ser humano conhecer a verdade devido a duas fontes principais de erro, que são os erros pelo sentido e os erros pela razão. Ora, pelos sentidos, dizia o filósofo, nosso conhecimento são provenientes dos sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar. Mas estes órgãos dos sentidos, eles não são dignos de confiança, pois podem nos induzir ao erro. Por exemplo, se eu conheço pelos órgãos do sentido, então para eu saber se um café está amargo, se um café está doce, eu tenho que provar. Então eu não posso confiar totalmente no paladar. Para eu saber se a tomada dá choque ou não, eu tenho que colocar o dedo. Então eu não posso confiar totalmente nos órgãos do tato das mãos. Então para ele há esse problema também de os órgãos do sentido falhar. E o conhecimento pela razão, a verdade pela razão. Bom, Pirro explicava que as diferentes e contraditórias opiniões manifestadas pelas pessoas sobre os mesmos assuntos revelam os limites de nossa inteligência, razão pela qual jamais alcançaremos a certeza de qualquer coisa. Então, o ceticismo absoluto despertou muita oposição. Seus críticos consideram uma doutrina radical, estéril e contraditória. Por que radical? Porque nega totalmente a possibilidade de conhecer. Estéril, porque não leva a nada. E contraditório, porque ao dizer que nada é verdadeiro, acaba afirmando que pelo menos existe algo de verdadeiro. Isto é, o conhecimento de que nada é verdadeiro. Então são 4 correntes filosóficas que nós estamos trabalhando, também chamada de correntes das escolas helênicas, né? Então, vocês estão vendo aí um pouco do cinismo, uma vertente de ações exemplares com seus objetivos e as suas ideias mais fundamentais.